Michel de Notre Dame, mais conhecido como Nostradamus, é uma das figuras mais misteriosas e debatidas da história. Suas profecias, escritas em forma de quadras poéticas no século XVI, continuam a intrigar e fascinar pessoas ao redor do mundo. Muitos acreditam que suas previsões, que abrangem temas desde desastres naturais até grandes eventos políticos, se tornaram realidade ao longo dos séculos. Neste vídeo, vamos explorar o enigma das profecias de Nostradamus, examinando algumas das previsões mais famosas e discutindo se realmente são prenúncios do futuro ou meras coincidências. Prepare-se para uma viagem através do tempo e do mistério que envolve as palavras de Nostradamus. Michel de Notre Dame nasceu em 1503, na França, em uma família de judeus convertidos ao catolicismo. Educado em medicina, ele se tornou um respeitado médico e astrólogo, mas foi suas profecias que o tornaram famoso. Nostradamus começou a escrever suas previsões em forma de quadras, publicadas em várias edições de Les Prophètes. Ele utilizava uma linguagem ambígua e simbólica, muitas vezes misturando francês, latim e grego, o que torna suas profecias difíceis de interpretar. Sua fama cresceu ainda mais após a publicação de suas previsões, levando muitos a acreditarem que ele possuía um conhecimento sobrenatural do futuro. Uma das primeiras profecias que trouxe notoriedade a Nostradamus foi a previsão da morte do rei Henrique II da França. Especificamente, ele escreveu sobre um jovem leão, que derrotaria um velho leão em um duelo, e que o velho morreria de uma ferida no olho. Em 1559, Henrique II foi mortalmente ferido em um torneio, quando uma lança atravessou sua viseira e perfurou seu olho, levando à sua morte dias depois. Muitos consideram essa uma das previsões mais precisas de Nostradamus, consolidando sua reputação como um profeta. No entanto, críticos argumentam que a linguagem vaga de suas quadras permite múltiplas interpretações. Nostradamus também é acreditado por prever vários eventos do século XX, incluindo a ascensão de Adolf Hitler e a Segunda Guerra Mundial. Em uma de suas quadras, ele menciona um homem de nome Easter, que muitos acreditam ser uma referência ao ditador nazista. Além disso, ele fez menções a um grande conflito que se espalharia pela Europa, alinhando-se com os eventos da guerra. Embora essas previsões tenham impressionado muitos, há debate sobre se Nostradamus realmente previu esses eventos ou se as interpretações modernas de seus escritos foram influenciadas pelo contexto histórico. Outro evento frequentemente associado às profecias de Nostradamus é o Grande Incêndio de Londres, que devastou a cidade em 1666. Em uma de suas quadras, ele escreve sobre o sangue dos justos, sendo derramado em Londres, mencionando fogo e 3 vezes 20 mais 6. Muitos acreditam que ele estava se referindo ao incêndio que começou em uma padaria e se espalhou rapidamente, destruindo grande parte de Londres. No entanto, como muitas de suas profecias, as interpretações são variadas, e alguns argumentam que as referências são tão vagas que poderiam ser aplicadas a outros eventos. Uma das previsões mais debatidas de Nostradamus é a suposta previsão dos ataques de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas em Nova York. Em uma de suas quadras, ele menciona 2 grandes rochedos e fogo no céu, o que muitos interpretam como uma referência aos ataques terroristas. No entanto, a falta de clareza e a linguagem ambígua levam muitos a questionar se essa quadra realmente se refere ao 11 de setembro ou se é mais uma coincidência. Mesmo assim, essa previsão continua a ser um dos exemplos mais citados das supostas habilidades proféticas de Nostradamus. Nostradamus escreveu sobre 3 anticristos que trariam grande destruição ao mundo. Os 2 primeiros são frequentemente identificados como Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, baseados nas descrições e nas épocas em que ele menciona. O terceiro anticristo, no entanto, permanece um mistério, com muitos acreditando que ele ainda está por vir.
Essa profecia tem gerado especulações ao longo dos séculos, com diversas figuras históricas e contemporâneas sendo apontadas como possíveis candidatos. A ideia de um terceiro anticristo continua a fascinar aqueles que estudam as profecias de Nostradamus, mantendo viva a crença de que suas palavras ainda podem revelar eventos futuros. Outro tema recorrente nas profecias de Nostradamus é a ideia de uma terceira guerra mundial. Ele escreveu sobre um grande conflito que envolveria várias nações e causaria destruição em massa, levando muitos a acreditar que ele previu a eclosão de uma nova guerra global. Embora a guerra ainda não tenha acontecido, as tensões internacionais e os conflitos em curso alimentam a preocupação de que essa profecia possa se realizar. Essa previsão, em particular, tem sido usada como um aviso sobre os perigos da guerra moderna, especialmente em uma era de armas nucleares. Uma das quadras mais enigmáticas de Nostradamus menciona o ano de 1999 como um período de grande tumulto e transformação. Ele escreveu sobre o Grande Rei do Terror, que desceria do céu em julho de 1999, causando destruição e medo. Essa profecia gerou muita especulação no final do século XX, com muitas pessoas antecipando algum tipo de catástrofe global. No entanto, quando 1999 passou sem incidentes significativos, a interpretação dessa profecia foi reavaliada. Alguns acreditam que a previsão ainda pode se realizar em outra forma, enquanto outros consideram que o significado da quadra foi mal compreendido. Nostradamus também escreveu sobre o fim do mundo, uma previsão que tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos. Ele mencionou datas como 3797 como um possível ano para o fim dos tempos, mas deixou muitos de seus escritos abertos a interpretações. A ideia de um apocalipse iminente é uma das mais antigas e persistentes na história da humanidade, e as profecias de Nostradamus continuam a alimentar o medo e a curiosidade sobre o futuro. Embora nenhuma de suas previsões apocalípticas tenha se concretizado até agora, a possibilidade de um fim catastrófico ainda ressoa com muitas pessoas. Nostradamus também fez várias previsões sobre a Igreja Católica e o Papado, incluindo a queda de um Papa e a corrupção dentro da Igreja. Algumas dessas previsões foram associadas a eventos como o escândalo de abusos dentro da Igreja ou a renúncia do Papa Bento XVI. Ele mencionou que haveria um grande cisma e que a fé cristã passaria por desafios significativos. Essas profecias continuam a ser um ponto de debate entre estudiosos, especialmente em um momento em que a Igreja enfrenta críticas e mudanças significativas em sua estrutura e liderança. Embora Nostradamus tenha vivido em uma época muito distante da era tecnológica, alguns de seus escritos foram interpretados como previsões sobre o avanço da ciência e da tecnologia. Ele escreveu sobre máquinas voadoras e poderosos raios, que poderiam mudar o curso da história. Algumas dessas descrições são vistas como previsões de invenções como aviões, armas nucleares e até a internet. Essa visão de um futuro tecnologicamente avançado demonstra a amplitude das profecias de Nostradamus, que parecem transcender o tempo e prever desenvolvimentos que estavam além da compreensão de sua época. Apesar da fama duradoura de Nostradamus, suas profecias sempre foram alvo de ceticismo e debate. Críticos argumentam que suas quadras são tão vagas e abertas a interpretações que podem ser aplicadas a qualquer evento histórico significativo, tornando as previsões imprecisas. Outros questionam a autenticidade de suas habilidades proféticas, sugerindo que ele pode ter usado truques astrológicos ou simplesmente se aproveitado da credulidade das pessoas. Independentemente disso, a figura de Nostradamus continua a fascinar o público, e suas profecias ainda são estudadas e debatidas até hoje, como parte do legado místico que ele deixou para trás. A profecia de Nostradamus permanece um dos maiores enigmas da história, inspirando debates, especulações e até mesmo temor.
Suas palavras, escritas há quase 500 anos, ainda ecoam no presente, levando muitos a questionar se ele realmente previu o futuro ou se suas quadras são apenas interpretações que se ajustam aos acontecimentos ao longo do tempo. O mistério que envolve Nostradamus e suas profecias não reside apenas no conteúdo de suas previsões, mas na maneira como essas palavras antigas continuam a ressoar em nossa era moderna. Quer suas profecias sejam consideradas visões genuínas do futuro ou simplesmente o produto de uma mente criativa e observadora, a verdade é que Nostradamus se tornou uma figura emblemática, representando o desejo humano de entender o que está por vir. Enquanto continuarmos a buscar sentido em suas palavras, a lenda de Nostradamus continuará viva, alimentando o fascínio pelo desconhecido e pelo poder das profecias. Até a próxima!